Fala galera, hoje a gente vai falar de Atos capítulo 2. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Atos capítulo 2 é um capítulo até um pouco difícil de comentar porque muita gente mais capacitada que eu já fez isso. É um capítulo muito famoso da palavra, onde nós vemos o Espírito Santo batizando ali a igreja, né? Então, aquelas 120 pessoas reunidas ali na igreja primitiva são batizadas com o Espírito Santo aqui nesse capítulo. É um capítulo bem difícil de comentar porque muita gente já fez isso. Espero poder contribuir um pouquinho para o seu entendimento desse capítulo. Mas antes da gente continuar, deixe o seu curtir, compartilhe esse vídeo com quem você conhece e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita. Antes de explicar quais são os pontos de destaque aqui desse capítulo, eu quero dar um pouco de contexto. Então, aqui em Atos 2, Jesus já tinha ascendido aos céus, né, como nós vemos ali em Atos 1. Em Atos 1 nós vimos também a escolha do apóstolo que substituiria Judas. Aqui em Atos 2, esse evento acontece, esse capítulo se passa durante a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes é uma festa muito importante para os judeus, e naquela época os judeus se reuniam em Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes. Então, era um momento onde a cidade estava com judeus vindos de diversas partes ali da região, de outras cidades, prosélitos. Também prosélitos são pessoas que se converteram ao judaísmo, mas não nasceram judias. Então muitos judeus, muitos prosélitos, como a gente vai ver na palavra, se reuniam ali em Jerusalém para a festa de Pentecostes. É por isso que a gente vai ler que existiam pessoas que falavam diversas línguas diferentes. Isso é muito importante para a gente entender o que acontece aqui. Então esse é um pouco de contexto do tempo onde isso estava acontecendo e por que, na minha opinião, né, pelo menos, por que isso aconteceu agora, durante a festa de Pentecostes, justamente para que muitas pessoas pudessem ver o que estava acontecendo ali na igreja primitiva com aquelas pessoas que seriam mais para frente chamadas de cristãos. Vale mencionar também que aqui em Atos 2 existem referências para diversas outras passagens de diversos outros livros da Bíblia. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, até por ser um assunto um pouquinho mais complexo, mas aqui na descrição do vídeo tem o link para o post lá do blog, onde eu falo um pouquinho sobre cada uma dessas referências que são feitas aqui em Atos 2. O único ponto que eu quero colocar é que essas referências existem por um motivo. Durante o discurso de Pedro, Pedro vai falando dessas outras passagens da palavra, e isso era importante, na minha opinião. Lembra sempre, né? Estou falando da minha opinião aqui, e não de uma verdade absoluta, mas na minha opinião isso era importante para Pedro definir ali um pouco de autoridade em relação ao que ele estava falando. Quando ele começa a referenciar outras passagens da palavra no discurso dele, que a gente vai olhar um pouquinho aqui hoje, isso estabelecia uma autoridade sobre o que ele estava falando. Ali no versículo 4 aqui de Atos 2, a gente lê o seguinte: "E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem." Versículo extremamente famoso aqui de Atos 2, galera. Nossa, muita gente já falou desse versículo. É ali o versículo exato quando a igreja é batizada com o Espírito Santo e eles começam a falar em outras línguas. Ponto importante aqui é que nesse momento eles não estavam falando em línguas que não eram inteligíveis ao homem, não eram línguas de anjos, como alguns preferem chamar, né? Ou línguas espirituais, não. Eram outros idiomas que eles não conheciam. É como se durante uma oração você começasse a orar em mandarim, sendo que você nunca estudou mandarim. Então eram outros idiomas. E por que isso aconteceu? Novamente, porque durante a festa de Pentecostes, judeus de diversas partes do mundo conhecido ali, diversas partes e diversos idiomas, diversas línguas diferentes, estavam reunidos. Então, quando eles veem aquelas pessoas orando no idioma que apenas eles teoricamente conheceriam, eles ficam espantados.
Então, foi um momento muito importante para a igreja, porque eles conseguiriam perceber, pelo menos a maioria dos judeus ali, conseguiria perceber a ação de Deus dentre aquelas 120 pessoas. Ali no verso 8 a gente lê isso, né? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Então, ali aquelas pessoas que não faziam parte da igreja primitiva, ali daqueles 120, espantadas com o fato deles estarem ouvindo as pessoas na língua nativa deles e não no idioma que eles costumavam falar ali. Então foi realmente um espanto para aqueles judeus, e é aí que a gente entende uma coisa muito importante. O agir do Espírito Santo tem um propósito. Não foi sem propósito que a igreja foi batizada naquele momento, com a cidade cheia e daquela forma. Sendo batizados, não profetizando, não fazendo uma cura, mas falando em outros idiomas. Foi um propósito específico e um agir específico do Espírito Santo. Então o que a gente aprende aqui é isso. O agir do Espírito Santo tem um propósito. Qual era o propósito naquele momento? Impactar a vida daquelas pessoas para que elas fossem alcançadas. Nós vemos que naquele momento de 120 pessoas, outras 3.000 se convertem. Então existe a primeira grande conversão na igreja primitiva, alcançou 3.000 pessoas ali com o agir do Espírito Santo. Tem o discurso de Pedro também, mas com o agir do Espírito Santo que tinha um propósito específico. Eu acho que isso é muito importante para nós como igreja. Não vou entrar em detalhes desse assunto, mas é importante que nós entendamos que o agir do Espírito tem um propósito. Nesse caso aqui, o propósito era um propósito evangelístico, de alcançar pessoas, de fazer com que aquelas pessoas cresçam que Cristo veio, morreu por elas, para perdoar-lhes os pecados, que Jesus é o Messias que foi crucificado e que ressuscitou e então ascendeu aos céus. O propósito era esse, era evangelizar aqueles judeus para que eles se convertessem ao cristianismo. É claro que existem outros entendimentos a partir disso, não é apenas de que o agir do Espírito tem um propósito, mas fala também sobre a nossa dependência do Espírito Santo em toda a nossa vida, também nos momentos de evangelismo. Tem vários outros ensinamentos que a gente pode tirar a partir dessa passagem. Trouxe apenas um aqui. Como sempre, recomendo que você leia o texto, que você ore, para que o Espírito Santo fale no seu coração e te traga entendimento do que você está lendo. Quero destacar um outro ponto aqui ainda, que é o discurso de Pedro. Lá nos versículos 12 e 13, a gente lê o seguinte: E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que queres tu dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Então a gente vê aqui que alguns dos judeus ali, alguns dos prosélitos estavam espantados com o agir do Espírito, sem entender o que estava acontecendo, enquanto outros zombavam, dizendo: Não, eles beberam, cara, tá cedo aí, mas eles já estão todos bêbados. E então Pedro começa o discurso dele. Ali nos versículos 14 e 15, logo na sequência desse texto que a gente leu, então Pedro começa o discurso dele dizendo: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Ele começa ali o discurso dele, então, falando: Não, gente, não é isso que vocês estão pensando, esse pessoal não está bêbado, não. Não é isso. Pedro começa ali quebrando o pensamento de que eles estavam bêbados, mas é interessante como esse discurso continua. O discurso de Pedro continua com ele fazendo várias referências à palavra, falando ali, começando a falar de Joel. Então ele sai muito rápido do discurso: não tem ninguém bêbado, para começar a fazer referências da palavra para apontar para Cristo, que era o mais importante, que era o que precisava ser dito ali. Então ele rapidamente muda o discurso, fala: não, aqui não tem ninguém bêbado, o que importa é isso. E daí Cristo, 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 até que nos versículos 37 e 38 a gente lê o seguinte, né? E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos:
Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É nesse momento, então, onde aquelas pessoas entendem o que estava acontecendo e entendem que precisavam de Cristo. É o momento da grande salvação ali, 3.000 pessoas se convertem a partir de 120 que estavam reunidas em oração, que receberam o Espírito Santo, outras 3.000 se convertem, o propósito do Espírito havia se cumprido, um grande avivamento naquele local com 3.000 pessoas aceitando que Jesus, o Nazareno, é o Cristo, o Messias que havia de vir. E daí que a gente tem vários outros ensinamentos, né? A partir do verso 39 ali, a gente vai ver, e isso é importante você estudar, tá? Lê de novo esse capítulo e dá uma atenção especial a partir do verso 39, porque você vai ver que na vida daqueles judeus que se converteram, tudo muda. Então você vai ver diversas mudanças que acontecem na vida daqueles judeus a partir do verso 39, porque eles começam a andar em comunhão com os irmãos, fala sobre as orações, fala sobre como eles tinham tudo em comum. Então muitas coisas mudam na vida daqueles judeus que acabaram de se converter a partir do verso 39. O que é mais ou menos o que acontece conosco nas nossas vidas a partir do momento que nós nos convertemos. Tudo nas nossas vidas muda. A maneira como nós pensamos muda, a maneira como nós enxergamos a Bíblia muda, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas muda. Os nossos pecados ficam para trás, o nosso processo de santificação se inicia e nós nos aproximamos cada vez mais do Senhor. Tudo nas nossas vidas muda. Então, olha para o verso 39 em diante, a minha sugestão, pedindo a direção aí do Espírito, sobre o que mudou na vida daquelas pessoas a partir do verso 39. Agora, o mais importante que acontece nesse capítulo, na verdade, é que o Espírito Santo passa a habitar nas pessoas. É um assunto que eu nem entrei aqui, é um assunto bem legal de ser estudado. O Espírito Santo, a presença de Deus, né, deixa de habitar no templo especificamente e passa a habitar nas pessoas. É a partir disso, inclusive, que a gente vai estudar mais para frente em outros livros, que Paulo baseia diversas das suas explicações para a igreja. Paulo vai falar muito sobre isso nas cartas dele para as igrejas. Então, Paulo vai enfatizar isso diversas vezes, porque realmente tudo mudou a partir daí, né? Até então, a presença de Deus habitava ali no templo, Cristo morre, o véu do templo se rasga, indicando justamente o que aconteceria. Aqui em Atos 2, então, a gente vê o Espírito Santo passando a habitar nas pessoas, porque elas recebem ali o Espírito Santo, na igreja recebe o Espírito Santo, então a presença de Deus muda. Habitava no templo, passa a habitar na igreja, em nós, né, nas pessoas. Quando eu digo a igreja aqui, estou falando do corpo de Cristo, as pessoas que compõem a igreja. Então a reflexão que eu quero deixar para você aqui no final do vídeo é justamente essa. O que muda para você o fato do Espírito Santo habitar em você? Pede direção do Espírito Santo, faz uma reflexão sobre isso. Medita um pouco nisso, sinceramente. Se você quiser, inclusive, deixe seu comentário respondendo essa pergunta. O que muda na sua vida a partir do momento que você entende que o Espírito Santo habita em você? Galera, é um capítulo espetacular, Atos 2. Como eu disse, muita gente já falou desse capítulo, tem muito para aprender aqui, não dá para passar por tudo. Pra vocês terem uma ideia, eu tive que recomeçar aqui a gravação porque chegou no limite de tempo do meu vídeo aqui na câmera. Tem muita coisa para se falar, não deu para falar de tudo hoje. Estude bastante esse capítulo, leia várias vezes, peça a direção do Espírito Santo e responde essa pergunta que eu deixei aqui no final. Nesse momento, já devem estar aparecendo 2 outros vídeos aqui para você assistir. Deus abençoe a sua vida. Paz.